Também está conosco Tati Mandelli. Bom dia, Tati. Bom dia para os nossos ouvintes da Ouro Negro FM em todo o interior da Bahia e a você que nos escuta aqui pelo YouTube. STF torna Sérgio Moro mais uma vez réu por calúnia contra Gilmar Mendes. Porque republiquetas de bananas chegamos, não? Imagina alguém faz uma piada numa festa junina despretensiosamente e vai parar no Supremo Tribunal Federal. Será que o Supremo Tribunal Federal não tem mais nada o que fazer? A PGR é só perseguir os inimigos? E, para mim, só entraram com essa perseguição, porque o vídeo não é novo, entraram com essa perseguição agora, porque já que ele recuperou seu mandato, devolveram o mandato para ele, vamos deixar ele sempre aqui pendurado conosco por algum motivo. E aí deixaram ele pendurado de novo. É só isso. Eu acho que o que acontece com o fato de uma pessoa, de um cidadão, no caso dele um senador, acho que nem era senador quando fez essa declaração, fazer uma brincadeira e isso ser levado como calúnia, ser tratado como questão de Estado, é que é absolutamente ridículo. Quer dizer, chegamos num ponto que não se pode criticar o governo, não se pode criticar o Supremo, não se pode fazer uma brincadeira com esses assuntos e todo mundo acha que estamos bem. Não, não estamos bem, estamos numa ditadura. E isso é mais uma forma da gente perceber o quanto esse sistema aí do STF é prejudicial ao Brasil. É isso que eu acho. O Pacheco dá parabéns ao Alexandre de Moraes por trabalho no TSE durante momento conturbado. Político de um mandato só, né? Acho que ele foi candidato, não sei se ele foi deputado federal antes, mas nunca foi senador naquele buraco ali que Minas Gerais abriu, que as pessoas não queriam eleger a Dilma, então um voto contra a Dilma acabou virando um voto pró-Pacheco. E aí ele chega no Senado como um jovem, né? Porque ele é uma pessoa jovem, recém-eleito, acaba indo à presidência e mostra zero serviço para a população, zero liderança, zero. E a nota do Pacheco é zero. É tipo assim, não dá para esperar nada dele. Ele tem ligações muito estreitas com esse governo, ele tem influência até em ministérios importantes. Então, o Pacheco é um cara que ele não é confiável e já avisou, inclusive, que não vai seguir na sua vida política. Ele é um João Dória, um cara que acendeu e caiu com a mesma rapidez. Quer dizer, ele não enfrenta uma urna, ele não seria reeleito senador e eu acho que ele não quer ser eleito deputado federal depois de ter sido senador. Então, como ele é um homem bastante rico, até porque ele tem vários processos no STF de clientes dele, ele é advogado, então, ele já avisou que vai sair da política. É um bem que ele faz para o Brasil, é sair da política. Se todos esses políticos fisiológicos já tão ricos saíssem da política na próxima eleição, a gente começaria a ter uma chance. Chance essa que o Brasil não tem. Porque se a gente fizer uma comparação, cada estado tem 3 senadores. Se pegar o produto interno do Brasil, quer dizer, a quantidade de riqueza, a riqueza quase total do Brasil é representada só por 30% do Senado. Então, quer dizer, nós temos o Senado em si, na sua composição, já é um equívoco, porque ele nem representa pessoas, ou seja, um senador representa X pessoas, e nem a economia, né? Um estado mais importante que o outro. Então, na verdade, o que ele é? Apenas territorial e faz com que estados muito pequenos tenham senadores como estados muito produtivos, como São Paulo. Então, você vê que um senador do Acre tem o mesmo peso que um senador de São Paulo, e isso, na minha visão, é o grande problema estrutural do Senado, que acaba jogando no Senado uma série de políticos que têm condições eleitorais muito distintas entre si. E eu acho que esse é o grande problema do Senado. Ainda aliado a isso, temos tido uma sucessão aí de presidentes do Senado que são abaixo da crítica, né? A gente teve aí Renan Calheiros, Davi Alcolumbre, Rodrigo Pacheco, pessoas que não agregam nada à sua própria biografia com essa presidência. Então, é aquele jogo de acomodar as melancias na carroça e eu vou deixando tudo como está. Essa é a ideia do Pacheco. Então, ele só podia elogiar o Moraes ajudou nesse grande plano aí de colocar essas pessoas nesse governo. E disso o Rodrigo Pacheco participou com certeza.
Indiciados por injúria contra Alexandre de Moraes voltam a pedir acesso às imagens. Eu acho que essa sanha de perseguição a desafetos e a críticos e a pessoas que contestam na rua, e ele sabe bem disso, cada vez que ele entra no Clube Pinheiros, ele deve ter um ódio dessas pessoas que o contestam imensa. E aí faz ele perseguir, né? Mandou a Polícia Federal atrás de gente que, segundo ele, foi ameaçado por e-mail, mandou a polícia atrás dessa família Mantovani, criou uma narrativa ainda no avião, espalhou pela mídia, e as imagens não aparecem e não vão aparecer, porque elas justamente vão mostrar que não teve nada a ver, e muito antes, pelo contrário, diz que até tem uma testemunha que presenciou que o próprio filho do Alexandre foi o agressor. Então, tudo isso não há novidade, né? O que há de novidade é que o delegado indiciou, e da outra vez não indiciou. Esse indiciou, recebeu uma promoção e vazou, foi para a Europa. Aliás, é o sonho de qualquer pessoa da Polícia Federal, nesse momento, é sair da linha de frente do Alexandre de Moraes, ou se esconder, ou ir embora do Brasil. Então, ir embora do Brasil, hoje, para qualquer Polícia Federal, é um bônus enorme. Então, ele negociou esse bônus, esse cara foi para a Europa, está lá. Se ele vai conseguir, a família Mantovani vai conseguir que a Itália disponibilize esses vídeos e entregue para a defesa, eu acredito que vai ser bastante difícil, já que eles já entregaram para a Justiça Brasileira. E vídeo na Justiça Brasileira, né, gente, vamos combinar que nada é a mesma coisa, porque ele condenou várias pessoas aí no 8 de janeiro que a gente viu que estavam ali distribuindo coisa, fazendo outra, e já os outros que estavam ali participando e tudo, ele não fez nada. Então, a gente sabe exatamente que isso é uma brincadeira de perseguir inocentes, né? Todo tirano só consegue perseguir inocente, né? Não vai conseguir perseguir alguém do tamanho da estatura dele. Então, ele é uma pessoa que está com essa dificuldade, não consegue ir num restaurante em São Paulo, porque ele chega no restaurante, dependendo, as pessoas saem do restaurante. Ele entra no Clube Pinheiro, as pessoas saem de onde ele está. Ele entra na quadra de tênis, as pessoas saem de perto. Todo mundo quer sair de perto dele. Essa que é a grande verdade. E aí tem umas pessoas mais aguerridas, como uma senhora, esses dias contestou ele no próprio restaurante, criou um bate-boca, mas uma senhora de 70 anos, ele ia fazer o quê? Ia mandar o segurança dele prender? Ela falando para a mãe dele se ela não tinha vergonha de ter um filho desses? Então, você imagina, é uma pessoa que já está meio psicopata, porque isso já é uma coisa de psicopatia, isso. Quer dizer, o cara me perseguiu, vou perseguir ele, vou condenar um, vou condenar outro, manda buscar em casa. Sabe? Que é isso? Olha onde estamos. Alguém precisa dar um freio nisso, né? Eu realmente acredito. Sim, a Suprema Corte está negociando com quem? Né, Vanessa? Vamos, teoria da conspiração agora. O Alckmin está onde? Está na China, né? O Alckmin hoje está na China, assinando lá o negócio que o Bolsonaro que arrumou e que agora ele diz que é dele e da Dilma. Está na China. E aí eles estão na Europa. Então, quer dizer, está claro aí que nós vamos ter no Brasil um impasse entre os chineses e os globalistas, né? Parece que está uma coisa bem evidente já, que parece que os alinhamentos geopolíticos aí vão sofrer alguma coisa nesse quadro aí do Brasil muito próximo do eixo comunista e o eixo globalista, esse que está na Europa, talvez aí seja o eixo que mantém o STF. Então, acho que nós estamos, assim, dentro dessa dinâmica mundial. Vamos ver o que vai acontecer. Eles provavelmente vão inventar qualquer coisa para nos aterrorizar. Os produtores do sul do Brasil que produzem arroz serão prejudicados. Como é que fica essa situação? O que você acha disso, Tati? Esse é o grande problema. Eu espero que seja derrubado amanhã, né? Tem uma moção do Partido Novo lá, junto com os agricultores de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. O que acontece é extremamente simples, tá? Para você produzir arroz no Brasil, você tem uma série de regras. Regras de uso de agrotóxico, regra de horário de trabalho de funcionário. Então, uma série de regras que faz o preço do arroz aqui e a qualidade dele serem superiores ao arroz, por exemplo, fabricado ou produzido na Ásia. Eu já estive na Tailândia, já estive em Bali. Ali eles têm 2 safras por ano, podem usar os agrotóxicos que quiserem. A família trabalha 10, 12 horas por dia. Enfim, então, assim, o que o governo quer? O governo quer importar esse arroz muito mais barato, muito mais cheio de agrotóxico, diga-se veneno, segundo a Anvisa, esses agrotóxicos que são utilizados. Ele tem que importar esse arroz a um preço mais barato do que o arroz brasileiro.
E isso faz o que a gente chama de política de dumping, né? Eu quero quebrar alguém, então eu quero quebrar o fabricante da caneca. Então, para produzir a caneca aqui no Brasil, me custa R$4. Eu vendo a 8. Aí eu vou pegar, eu quero quebrar esse cara, eu vou vender essa mesma caneca a R$13, até ele não aguentar mais. Isso chama-se dumping em economia. E é exatamente isso que o Lula está fazendo. Ele quer fazer uma política dizendo que ele está botando arroz na mesa do brasileiro, importou um arroz vagabundo, cheio de agrotóxico, quer importar, né? Não importou ainda porque não tem autorização. Cheio de agrotóxico, tudo isso, quer mandar a embalagem para lá, porque o negócio já vinha com a marquinha do governo, que já seria uma espécie de crime eleitoral, né? Então já quer fazer isso, já quer sair com preço, R$8 por 2 quilos, e quer botar na prateleira de tudo que é hipermercado no Brasil. Então, assim, eu espero que o brasileiro não compre isso, até porque, como eu bem disse, isso não é exatamente saudável. Mas o que vai acontecer é que os outras marcas de arroz que têm o preço compatível com a produção no Brasil e tiveram uma safra normal, não tiveram um excesso de safra, tiveram uma safra normal, o que significa que o arroz também é uma coisa tributada internacionalmente. Esse arroz vai ficar, talvez, na prateleira, porque o arroz do seu Lula, que ele vai consumir 7 bilhões nesse projeto, que ele não tem 1 bilhão para mandar para o Rio Grande do Sul, para reconstruir o Rio Grande do Sul, mas tem 7 bilhões para importar arroz e botar arroz barato na mesa do brasileiro. Bom, se o objetivo dele é colocar arroz barato na mesa do brasileiro, por que ele não subsidia o Brasil, então? Então, em cada quilo de arroz, ele paga R$2. Então, ele paga para nós, brasileiros, consumirmos produtos brasileiros. Não. Ele quer mandar o nosso dinheiro para fora, para depois trazer propaganda e arroz vagabundo. É isso que ele quer fazer. Isso vai prejudicar o Brasil e os produtores de arroz enormemente, porque vai colocar na prateleira um produto inferior, com um preço muito mais barato e com a marca do governo, que são coisas, assim, horríveis. E o que vai acontecer é que o outro arroz provavelmente não vai sair tanto na prateleira dos hipermercados. Então, isso aí que eles estão fazendo com o arroz é a pior política de dumping. A Venezuela fez isso. Aí quebra o cara do arroz, porque fez dumping, até que o cara do arroz desiste. Não fabrico mais arroz. Então, a gente começa a não ter arroz brasileiro e aí tem que importar sempre. E aí ficamos dependentes internacionalmente. Porque se também fosse para vender arroz barato, como eu disse, libera os agrotóxicos aqui, que os brasileiros também conseguem produzir mais e mais barato. Então, tem tudo isso. Sem contar que tem a grande mentira exposta, né, que ninguém está falando. Não era o MST que era responsável pela produção de arroz do Brasil? Não era para isso que serviu o MST? E por que está importando arroz, então? Se o MST é assim tão bom na produção de arroz? Não é mais fácil, então, subsidiar a produção brasileira? Então, precisamos realmente que a gente ganhe essa ação, que alguém impeça esse absurdo, não sei quem, né? Porque temos ministros do Supremo que não estão preocupados se o cara está comendo arroz bom ou ruim, tá nem aí para o Brasil e nem aí para as contas públicas. Então, é isso que a gente está vendo. É um crime contra o Rio Grande do Sul, é um crime pensado, é uma política de dumping, e isso tudo é para fazer o arrozeiro quebrar e vender tudo para o chinês. É isso, em suma, né? ONG é alvo de denúncia por promover bloco de crianças trans na parada gay. Eu acho que isso é só mais um resultado de uma agenda que se chama progressista, esquerdista, que tem como objetivo subverter a moral da sociedade, deixando o roubo um negócio minimizado, a droga um negócio minimizado e, finalmente, atacando as nossas crianças, né? Tanto com a pedofilia, como com o aborto e como com essa palhaçada de criança trans, que isso é lógico, não existe. Quem financia? Todas as ONGs de esquerda estão conectadas entre si. Então, aí você pode ter Open Society, Fundação Ford, até a própria ONU. Então, todas essas coisas são quem financia essa agenda, que é uma agenda que vem para acabar com a sociedade, né? A sociedade, como está estabelecida, não interessa mais a eles. Eles precisam estabelecer outra sociedade. Só que é meio difícil, né, você ir contra a própria natureza, né? Dizer para alguém que nasceu menino, que ele agora é menino. É um trabalho árduo que eles têm. Por isso, eles tiveram que se infiltrar, muito bem infiltrados, para que chegássemos ao ponto de ter esse tipo de manifestação na rua. E isso ser culturalmente ok.
Eu vou lembrar que o nosso vice-presidente da República, seu Geraldo Alckmin, recebeu a presidente dessa ONG, depois da Parada Gay no ano passado, né? Crianças Trans Existem, com uma placa enorme. Ele, o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, dando ou balizando ou avalizando isso. Ele que já foi um católico da Opus Dei, né? Imaginem vocês quanto retrocesso. Então, é isso que nós estamos vendo. Essas ONGs vivem dessa destruição da sociedade, e isso está presente em qualquer partido de esquerda. Todos são favoráveis a isso, todos. Ah, mas esse aqui é mais pro lado. Não tem isso. Se você é conservador, se você quer proteger seu filho da pedofilia, do abuso sexual, dessa palhaçada de ideologia de gênero, você precisa entender que você não pode eleger ninguém de esquerda. E até alguém de muro é difícil. Tem que ser alguém comprometido em acabar com essa pauta, que é uma pauta que todo mundo quer acabar e meia dúzia querem fazer você engolir esse absurdo goela abaixo. Então, pense aqui que agora o ataque é às novas gerações. São as crianças com isso, né? São os nossos jovens na escola. Então, preste atenção, você que é mãe, que é pai, entre na escola, reclame, grite, esperneie, porque eles também são, na sua grande maioria, covardes. Eles só fazem ataques pela internet. Então, eu acho que nós precisamos todos começar a ter repúdios imensos a isso. Parabéns para o Alexandre Moreira. Vai ser um excelente vereador para Salvador. Espero que vocês acreditem nele e deem ele o seu voto, né? Abre aspas, disponibilidade de Lula pode não ser a mesma, fecha aspas, diz o Jacques Wagner, líder do governo no Senado. O senador Jacques Wagner admitiu nesta semana que muitos aliados de Lula só falam em conversas reservadas. Eu acho que é voz corrente aí no Brasil que esse governo já acabou. Eu diria que esse governo nem começou, né? Porque é um governo que apresentou um ministério desses, um ministério, como eu tenho dito aqui, incapaz de resolver qualquer assunto. E ele mesmo, o Wagner, chegar a dizer que ele trabalha até às 4 horas da tarde, ou você que acorda às 5 da manhã e que chega em casa às 8, ele é presidente da República, em braço esplêndido, sai 4 horas da tarde e já não trabalha mais, ele já fica... Imagina, nós tínhamos um presidente, que era o presidente Bolsonaro, que virava à noite, é ministro que dizia que ele ligava às 2 da manhã, às 3 da manhã para resolver o problema do Brasil. E agora nós temos um que não trabalha, isso que disse o Wagner, não eu. Então é lógico, mas também vai trabalhar com quem? Vai ligar para qual ministro para resolver qual problema? Como esses ministros não sabem o que fazer, fazem qualquer coisa e não vão conseguir realizar plano nenhum, simplesmente porque não existe plano. O plano é populista. Ah, importa arroz e dá arroz para os pobres. Ah, não sei o quê. Ah, diz que mandou dinheiro para o Rio Grande do Sul. Ah, faz não sei o quê. É assim, é tipo desgovernado. Nós temos um barco que agora está começando a apresentar, que estava, imagina um navio que tinha acabado de ser arrumado, essa é a nossa economia, tiraram os furos, botaram ele, estava navegando direitinho, aí mudaram a tripulação não faz nenhum tipo de manutenção e o furo aumentou e o navio começou a afundar. E é isso que está acontecendo. É simples, basta a gente olhar o que está acontecendo na economia, quando você vai no mercado. Esse governo não tem plano. Qual é o plano? Vamos melhorar, vamos acabar com o analfabetismo. Isso é um plano? Não tem. Vamos fazer... Não tem. Ele simplesmente não tem plano. Agora, o PT não tem plano, gente, há muito tempo. Que ele copia o plano dos países socialistas, planos que já não deram certo, nem no governo deles, nem no governo dos outros. Então, eles vão copiando isso, e à medida que eles vão copiando isso, eles vão garantindo uma elegibilidade. Ah, esqueci. Elegibilidade. Quer dizer, as pessoas vão votando neles por causa desses benefícios. E acontece que daqui a pouco vai faltar dinheiro, já está faltando. Então, eles mascaram, vem daqui, vem dali, dizem que o governo está bem, da onde está bem? O Brasil não está bem. Essas decisões que estão sendo tomadas são decisões para destruir o Brasil agora, que a gente sabe que o Rio Grande do Sul vai perder uma parte grande do seu PIB. Por que o governo já não tinha colocado a restauração do Rio Grande do Sul como grande pauta? Mas não, vai gastar 7 bilhões importando arroz. Sabe? Então, o que denota que como é que vai dar certo um governo desse que não planeja o futuro, que não resolve o problema do presente? Como? De que maneira? Um país que dá prejuízo a cada mês, que gasta mais do que arrecada e não entrega absolutamente nada para a população, não entrega uma estrada nova, não entrega nada. E custa cada vez mais caro.
É claro que esse governo acabou. A questão é saber se o brasileiro e o bolso do brasileiro vai aguentar mais 2 anos desse desgoverno, ou seja, de alguém gastando o seu dinheiro como se não houvesse amanhã. Agora vai passear na Suíça e na Itália para passar a semana dos namorados. Não é para fazer nenhuma agenda oficial. Então, imagina isso. Como é que vocês acham que um negócio desse pode dar certo? É lógico que não vai dar certo. Então, você que votou no Lula, ali naquela memória lá de quem talvez você acha que ele foi, em algum momento eu até atendo que ele foi melhor que a Dilma, mas, de qualquer maneira, esse cara que está aí não tem nada a ver com isso. Esse cara que não tem nem aí para você, que é povo. Mas não está nem aí para você. Se ele te der arroz envenenado, para ele está tudo bem, desde que a marca dele esteja lá estampada. Flávio Bolsonaro diz o seguinte, abre aspas, praias vão continuar sendo de todos, fecha aspas, diz o senador Flávio. O mais interessante das narrativas de plantão é como é que ela surgiu. Hoje é quarta-feira, né? Ela surgiu no final de semana com uma declaração de um ser amórfono praticamente morto, chamado Luana Piovani, que nem no Brasil não mora, que pega o Instagram, de caso pensado, obviamente, provavelmente articulado por quem cuida das redes dela, que não deve ser diferente de quem cuida das redes de todo mundo do gabinete do ódio, para soltar essa mentira, já atacando o Neymar, que já é um alvo fácil de ataque, e como qualquer coisa que envolva o Neymar, envolve muita popularidade. Então, de repente, em 3 dias, todo mundo está chamando essa PEC de PEC das praias. E vocês veem que isso é um jogo de narrativa, na verdade. Vamos criar agora um factoide, porque quem fez essa PEC, quem é, qual é o sobrenome de quem tem essa PEC assinado? Ah, é Bolsonaro. Ah, então, se o sobrenome é Bolsonaro, eu começo atacando, vou atacando o Neymar e, de repente, crio na sociedade uma discussão sobre o Flávio Bolsonaro quer privatizar as praias. Olha como é que se constrói uma narrativa nesse país, nesse momento. Usando essas redes sociais aí que são articuladas por essa Mind 8. Não deve ser diferente do que aconteceu agora. Ele lança para um e ele lança para outro, e aí começa a pulverizar e todo mundo só fala no assunto. Mas só fala no assunto pela narrativa deles. Então foi isso que aconteceu nesse caso aí. Mais um episódio para gerar um desgaste no nome aí, Bolsonaro, para ficar, o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro agora quer privatizar as praias. Absurdo isso, né? Mas é isso que acaba ficando nessa população mais pobre. E é assim que eles articulam para fazer todas essas narrativas que, na verdade, são um grande abafa para a grande verdade que a gente está aqui na bancada hoje dizendo. O que o governo propôs para essa semana? Nada, né? Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. É isso. Nada. Nós temos um governo, nada. Mesma coisa. Gilmar Mendes enaltece Alexandre de Moraes, homem certo na hora certa. É assim, olhando para a foto, né, você vê os 2 indicados do PSDB. Sim. Tinha uma dúvida na época do impeachment da Dilma, para que lado iria o Gilmar Mendes, se ele ia ficar do lado das pessoas mais conservadoras ou tal. E ele logo mostrou seu lado, né, apesar de, durante os escândalos da Lava Jato, ele ter ficado mais contra, né? Fez algumas declarações aí falando da corrupção do PT, mas depois ele achou melhor, quando isso foi chegando lá perto da Suprema Corte, mudar de lado. Aí entra o Alexandre de Moraes, naquela circunstância trágica da morte do Teori Zavascki, para fazer esse papel, né? O papel do cara que vai para o tudo ou nada, né? Que não tem medo de nada e que vai peitando. E aí recebeu com isso, né, os louros aí do establishment, né, que só faz elogiar o Pacheco, o Gilmar Mendes, o Lula, toda essa galera aí que usurpou o poder, né, que tomou o poder no Brasil, fica achando que ele fez um bom trabalho nessas eleições. Não é o que eu acho, pessoalmente. Acho que temos vários problemas. Mas, enfim, esperar o quê, né? É papo de comadre ali, é um negócio que vai além da nossa compreensão aqui, como simples eleitores brasileiros. A gente não entende exatamente por que é tanto elogio, né? Fazer o trabalho certo e fazer ele bem feito seria o mínimo a exigir de qualquer membro da Suprema Corte, né? Mas parece que ele fez um pouquinho a mais que isso. O deputado critica colega sem terno e é chamado de conservador. Ai, sei lá, que discussão boba, né? Temos tantas coisas.
para discutir, né? E ver os caras brigando por causa de terno e gravata é realmente... Eu fico imaginando ser a presidente dessa CCJ, de vez em quando deve ser uma coisa difícil, né? Ter que aguentar esse tipo de coisa. Enfim, nem tenho o que comentar. Eu acho esse Orlando Silva uma pessoa desprezível. Então, qualquer coisa que ele fale, eu já, a princípio, não gosto. Gente, é isso. São 10h26. Tati Mandelli, até a próxima semana. Muito obrigado pela participação. Até a semana que vem. Eu devo vir aqui na terça-feira, não na quarta, porque quarta-feira eu tenho um outro compromisso. Ah, pensei que é feriado de novo, eu não sabia. É dia dos namorados, né, Timóteo? Você pode... Dia dos namorados, né? No Brasil é data business, né? Commercial. É todo lugar, né? Não, nos Estados Unidos é o Valentine's Day, em outro dia, né? O do santo lá e tal. Aqui no Brasil foi inventado esse dia de junho por causa do pai do Dória. Sabia disso, eu Tati? Não. O pai do Dória que idealizou essa data quando ele era presidente da Embratur. Eles mudaram a data, tiraram essa data que era dos Estados Unidos, do Valentine's Day, que é em fevereiro. E fizeram essa em junho para conseguir... Era a Embratur, que ele era o presidente, para fomentar o comércio, alguma coisa. Você pode dar um Google aí que você vai descobrir. É o pai do João Dória, falecido. Tá vendo? Brado é cultura geral também aqui pra gente. Até sobre a data comercial. Valeu, Tati. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Abraço para vocês.